Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Manhã com Deus. O Manhã com Deus dessa manhã vai ser a pergunta que uma irmã me fez no último vídeo. Ela, nos comentários, escreveu: Pastor, explique para mim o Salmo 127, eu nunca entendi. O Salmo 127 nada mais é do que as palavras de Jesus no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 6. Não andeis ansiosos com relação às coisas, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Esse salmo trata da prioridade do Senhor em nossas vidas, que se Ele não for por nós, se Ele não estiver à frente dos nossos negócios, da nossa vida, se Ele não for a estrutura e a base, o alicerce da nossa vida, é tudo vão. E se Ele não for a nossa proteção, nem toda a proteção humana do mundo será suficiente. Por isso que ele começa: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127, esse é o verso primeiro. A ideia de uma construção, da edificação, tanto pode estar fazendo menção de um edifício, como de uma estrutura. Talvez a ideia aqui é do templo, porque quem escreveu foi Salomão. Estava construindo uma estrutura imponente, com muros, salas, um palácio. E ele vai dizer: se o Senhor não é o fundamento disso, se o Senhor não está presente nisso, se isso não se origina de Deus, em vão é o trabalho dos que edificam. Ou seja, não é uma obra que terá sucesso, não é uma obra que trará resultados positivos, não há garantia que essa obra se manterá, não é garantia que essa obra prevalecerá. Porque imaginemos em uma construção de um edifício. Para dar certo, ela tem que ter um bom fundamento, um fundamento seguro, senão ela cai. Ele está dizendo: se você não construir sua vida, seus projetos, seu casamento, em cima do alicerce, da estrutura, do fundamento chamado Cristo, sua palavra, sua vontade, seu Senhor, você não terá garantia de estabilidade. Você não vai ter garantia que essa construção terá sucesso, você será bem-sucedido. Então a ideia aqui é que Deus deve ser a base, o fundamento de tudo que somos, de tudo que fazemos, de tudo que falamos, de tudo que construímos. Traz a ideia também de que se você entrar num projeto, numa situação, sem Cristo, sem que Cristo seja a prioridade, se as coisas que você faz não visam o cumprimento da sua vontade, a glória dele, se não está debaixo daquilo que ele ordenou, ele está dizendo que esse investimento será nulo, é inútil. Você certamente vai fracassar. Essa é a ideia. E depois ele muda da construção para proteção. Ele diz: e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A ideia também é a cidade de Jerusalém. Por mais que ela tenha estrutura, segurança, muros, guardas, se Deus não guardá-la, em vão vai vigiar a sentinela. Ou seja, não é suficiente termos recursos para nos manter, recursos para nos proteger, plano de saúde, vigia e segurança para guardar nossa casa, uma poupança e um dinheiro aplicado, ou vamos usar de uma maneira mais coloquial, um colete à prova de balas em um lugar perigoso. Se você fizer isso tudo, mas se o Senhor não guardar a sua casa, em vão serão todos esses recursos. Um plano de saúde não pode impedir um filho de ficar gravemente doente, um carro com um sofisticado
conjunto de segurança como airbags não pode impedir você de sofrer um acidente. Toda a estrutura financeira não pode impedir você de ir à falência. E, é claro, toda a guarda do mundo não pode impedir você de ser afetado, agredido, atacado, lesado. Você precisa do Senhor. Ou seja, o Senhor precisa estar à frente de tudo que você faz. A proteção dele tem que estar sobre você. Para a sua segurança ela ser perfeita e completa, o Senhor tem que estar, quem tem que fazer parte dela. Essa é a ideia. Não saia sem a proteção de Deus. O salmista quer dizer assim: não confie sua estabilidade no seu dinheiro, nos médicos, no seu plano de saúde, na sua segurança e escolta pessoal, nos seus talentos. Não é que não é para confiar neles, porque eles são estruturas que nos dão segurança, mas não confie apenas neles e nem faça deles a fonte do seu sustento, proteção e alicerce. Ele vai dizer: inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ele está dizendo que essa obsessão em construir, em possuir, essa obsessão em depender do próprio braço para se dar bem em termos de proteção ou de prosperidade, se o Senhor não for prioridade, é inútil. Ele diz que a vida não deve ser vivida em função dos bens, em função das conquistas e dos sonhos, a ponto de você perder o sono, a ponto de você diminuir o tempo que você estará dormindo, a fim de trabalhar mais e mais para granjear o seu sustento. Ele diz que não deve ser assim. Ele diz que é como Mateus 6,33, que ele diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, não é o corpo mais que os vestidos? Olhai as vestes do campo. Não trabalham, não semeiam, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai as alimenta. Não tendes muito mais valor que elas? Qual de vós, com todos os seus cuidados, acrescentará um covo à sua estatura? E quanto aos vestuários, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo. Não trabalham, não tecem, nem fiam. Contudo, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não andeis ansiosos perguntando: o que comeremos, o que beberemos ou com o que nos vestiremos? Pois são os gentios que procuram todas essas coisas. E vosso Pai Celestial, bem sabei que necessitai de todas elas. Agora o último versículo. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Que coisas? Planos de saúde, proteção, livramento, casamento, reconciliação, cura, qualquer coisa que é necessária para a nossa vida nessa terra, te serão acrescentadas. Portanto, eu termino dizendo: faça o Senhor prioridade da sua vida. Trabalhe para fazer a vontade dele e alicerce, construi cada detalhe, aspecto da sua vida sobre o fundamento que é o Senhor e a sua palavra. Amém? Dá o teu like aí agora, que é muito importante. Compartilha com seus contatos, por favor. E não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, Paulo Júnior Oficial. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia.